Fala aí, jovens, eu sou Alan Felipe, bem-vindo a mais um vídeo no canal Modo Senin. E vamos falar do anime Zoom 100. Um apocalipse zumbi começa e o protagonista decide começar a curtir a vida e fazer as coisas que ele não pôde fazer antes do apocalipse. E o anime começa da seguinte forma: ele tinha um trabalho que explorava ele, passava dias lá, às vezes ia para casa e tinha poucas horas de sono. A única motivação era a senhorita Otori, uma mulher gata que era legal com ele, até que descobriu que ela dava pro chefe. É bem complicado. Obviamente o chefe a forçava. Num certo dia ele chega no apartamento dele e vê o chefe do estacionamento devorando outra pessoa. E ele corre e se depara com o início de um apocalipse zumbi. Ele fica feliz de acontecer um apocalipse zumbi, pois ele não vai ter que trabalhar. Ele agora percebe que pode fazer o que quiser e decide fazer uma lista de 100 desejos antes de ser morto no apocalipse. O primeiro desejo dele é ir atrás da garota que ele gosta. Ele sai da casa dele, enfrenta uma horda de zumbis e vai até o apartamento da senhorita Otori. E ele chega lá e encontra o chefe dele peladão, zumbificado, o que significa que o chefe estava dando os pega nela antes de virar zumbi. Ele derrota o chefe dele, joga do prédio e pede demissão. E depois ele encontra a senhorita Otori, mas infelizmente ela também virou zumbi. Lá se vai o primeiro desejo dele, mas pelo menos ele fala que ele era apaixonado por ela. Isso serve como primeiro desejo. Mesmo assim, serviu como primeiro desejo, pois o desejo dele era revelar que ele amava, era revelar para a garota que ele gosta. E ele conseguiu revelar isso para ela, mesmo ela estando zumbificada. Aí ele volta para casa e decide fazer uma faxina, pois ele trabalhava numa empresa que explorava ele não tinha nem chance nem de ir para casa, ele passava dias nessa empresa. Então a casa dele estava uma bagunça, toda acumulada, toda suja. Ele aproveita e começa a fazer uma faxina que ele não faz há 3 anos. E depois de fazer a faxina, ele começa a relaxar tomando umas cervejas. Só que as cervejas acabaram. Ele vai ter que sair no meio da zumbizada para arrumar cerveja. Ele desce pela tubulação, porque não tem como ele sair de novo pela porta da frente. Encontra seus vizinhos do prédio de baixo e fala que vai no mercado pegar cerveja. E eles falam para ele levar coisa para ele também, tipo papel higiênico e outras coisas. Ele, beleza, vou trazer para vocês. Chegando lá, ele encontra uma garota sobrevivente. Já fica logo interessado nela e pede o telefone dela, o número do celular dela. E ela fala, e ela olha pra ele, ela olha para as coisas que ele tá pegando cerveja, tá pegando coisa tipo assim, pô, estamos no apocalipse zumbi. Ele tá pegando cerveja, tem que pegar coisa útil para sobrevivência. E ela fala que ele é um inútil, perdendo tempo com o suprimento desnecessários e não faz sentido se unir a ele. Ficar com ele diminuiria a chance dela de sobrevivência. Aí do nada aparecem uns zumbis atrás dela. Ele tenta salvá-la, mas ela que salva ele, pois um caminhão sendo conduzido por um zumbi atropelou a loja e depois ela desaparece. E ele tenta voltar para casa, mas a bike dele foi destruída pelo caminhão. Mas ele tem a sorte e acha uma moto com chave e tudo. Aí ele, caraca, será que dá para dar um upgrade? Aí ele acha uma outra moto melhor do que aquela moto, uma moto mais braba. Aí ele vai, pega essa moto e vai para casa, felizão, caraca, porra, começando a curtir a vida. Aí ele chega na casa dos Kozak, que são os vizinhos dele, para levar os itens que tinham pedido para ele, né? E chega lá, eles foram devorados. Nossa. Aí ele começa a fazer os desejos da lista de Carlos, os desejos que ele já fez, das 100 coisas que ele gostaria de fazer antes de virar um zumbi. E ele já criou 33 desejos. Agora vamos à garota que ele conheceu na casa dela. Ela está se preparando para a sobrevivência. Ela é totalmente preparada para a sobrevivência. Ela tem até whey protein, tem zinco, tem várias proteínas. E ela fez até uma lista, sim, que nem ele. Só que lista de sobrevivências, de coisas que ela precisa fazer para sobreviver. E ela assiste um filme de zumbi para analisar. E ela começa a analisar do apartamento dela e vê 2 tipos de zumbis: os lentos e os rápidos. E ela conclui que para que identificar cada tipo de zumbi na rua aumenta a chance de sobrevivência. Aí vimos como ela chegou no mercado e conheceu o Akira. Todo lugar que ela vai, ela registra com a câmera que fica na bike e conectada no tablet dela. E também ela chega em casa e vê a filmagem do Akira, um cara tão despreocupado
aí pensando só em curtir, e ela reflete que devia ter pego um doce na loja. Quando ela chega na loja, ela olha pro doce, ela, poxa, eu queria pegar esse doce, mas ela não pega. Ou seja, o Akira acabou influenciando essa garota. O nosso protagonista acabou influenciando ela, mostrando que nem sempre só se preocupar em sobreviver vai fazer parte desse novo mundo, e sim viver um pouco, porque sobreviver não só vale a pena. O que vale a pena sobreviver se você não vai poder curtir um pouco, não vai poder viver. Agora vamos para uma criança que está no restaurante e perdeu os pais, e ela é aliviada pelo gerente do restaurante. Logo após isso, ele é avisado que um grupo de zumbis se aproxima, e ele vai junto com o pessoal dele para enfrentar. E chega o nosso protagonista, todo estiloso, com sua moto braba, e ele foi nesse local atrás do melhor amigo dele, Kencho, pois um dos desejos dele era reencontrar o melhor amigo dele. Exatamente. E isso tá na lista dele. Vamos agora algumas horas antes, e mostra ele se arrumando, e ele percebe que a internet voltou. Ele, caramba, a internet voltou. Mas deve ter voltado por causa do tráfego, ou seja, porque pouca gente está usando, porque a maioria virou zumbi. E as pessoas que estão vivas, obviamente, não estão preocupadas com a internet. E ele olha o celular e vê o número do melhor amigo dele, Kencho. Depois vimos que o Kencho está realmente vivo, mas está num local preso, cheio de zumbi. Ele está, na verdade, num bordel. Ele estava lá para fazer sacanagem, né? Cheia de prostituta zumbi. E ele tá com fome. Da pior situação, ele lembra do Akira. O Kencho, o amigo dele, lembra do Akira. E do nada o Akira liga pra ele. Aí o Kencho fala: Akira? Quanto tempo? Aí o Akira pergunta: aonde você tá, Kencho? Aí ele fala que tá na cidade de Shinjuku. Aí ele fala: eu vou até aí. Aí ele fala: não, cara, é impossível, pois aqui tá infestado de zumbi. Mesmo assim, o Akira decide ir. Ele lembra que o Kencho sempre foi bom com as mulheres e tinha muita lábia. Com isso, ele virou um corretor de sucesso, enquanto ele estava naquela empresa exploradora. Agora voltamos ao dono do restaurante, que se chama Show. Vimos que só sobrou ele, todos os seus parceiros morreram, e ele fala que agora vai ser o fim dele. Quando ele vai ser devorado por uma horda de zumbis, surge um barulho alto de buzina de carro, e os zumbis mudam de direção e vão até o barulho, e o Show se salva. E o barulho era uma armadilha feita pelo Akira para atrair os zumbis e explodi-los. A estratégia deu certo e o local que o Kencho estava ficou vazio. E finalmente o Akira acha Kencho. E Akira se desculpa falando que ele tinha razão em falar para ele sair daquela empresa exploradora na última vez que ele conversou com Kencho. Só que ele acaba gritando e os zumbis voltam, né? Porque o Akira, ao invés de falar normal, fala: Kencho, você tinha razão, sei o que. E mais não adianta, os zumbis acabam voltando. Aí eles fogem pro terraço e eles estão encurralados. E a única saída é pulando para o outro prédio. Exatamente, pular de... Olha só, mano, que isso é coisa perigosa. Algo bem perigoso. E louco, o Akira consegue, mas o Kencho fala que não vai conseguir. Ele acaba confessando que ele também não gostava do trabalho dele. Ele só estava se exibindo. Ouvindo isso e vejo o Akira ficar triste, o Akira se anima, pois esse era o jeito do Kencho, fingir que está tudo bem. Isso faz ele ser uma pessoa incrível. Isso anima o Kencho e ele confessa que queria ter um trabalho para divertir as pessoas. Exatamente. E grita: eu queria ser um comediante de stand-up. E o Akira fala: peça demissão e seja um agora. E com isso dá força e coragem para ele pular. Ele pula e fica peladão. Para largar a antiga vida de corretor, ele pula, mas ele não consegue pular direito, ele quase cai. Aí quando ele tá quase caindo, o Akira segura a mão dele. Aí eles levantam, aí ele fala: caraca, cara, eu esfolhei as minhas bolas. Após isso, eles acampam e ficam ali até de noite. E o Akira pergunta que ideia é essa de ficar pelado. E o Kencho fala que piada de nudez vai fazer parte do show dele. Kencho falou que ele foi incrível e que ele vai ser alguém de sucesso nesse novo mundo. O Akira vai ser alguém de sucesso e que talvez o Akira seja o cara que vai acabar com o vírus zumbi. E aí eles começam a rir. Agora, Kencho e o Akira estão curtindo a vida, acampando no prédio. Akira estava até jogando um jogo de primeira pessoa de zumbi, mas a pergunta que falta é: onde que eles tiraram tudo isso? Videogame, comida?
mas eu acho que o Akira levou tudo com ele na mochila. É, algo bem real, mas beleza. Vamos continuar. Quem está preparando a comida e zoa o Akira por não saber cozinhar. E fala que é por isso que ele não pega ninguém. Akira fica pistola e fala que pegou no ponto fraco dele. Isso ele fala pra ele mesmo, ele pensando. E ele, no calor do momento, falou que vai arranjar uma namorada. E vai arranjar uma namorada naquele mesmo dia. Vou arrumar uma namorada hoje mesmo. Aí o Kencho fala sério, mas hoje? Aí olha lá pra baixo, vê vários zumbis. E do nada, uma zumbi mulher cai no chão e começa a peidar. Peida pra caramba. Algo totalmente sem noção, cara. Após isso, né, após olhar aqui e ver aquela zumbi peidando, né, ver vários zumbis, Kencho olha pro Akira e fala: boa sorte, Akira, no seu sonho. Vai lá, tenta aí. Vai tentar. O Akira, tá zoando com a minha cara, né? Kencho finalmente encontra o caderno do Akira, né, da lista de 100 desejos. E fala: pô, cara, isso tá longe de ter 100, só tem 33. Aí ele tem a ideia de adicionar desejos dele na lista do Akira. E ele bota: eu vou virar um comediante. Aí o Akira: pô, não bota isso não, senão eu vou ter que fazer isso também. Aí ele tenta impedir o Kencho. E o Kencho fala: cara, pra ajudar, cara, como você me ajudou, como você me salvou, essa é uma forma de agradecimento por você me salvar, entendeu? Eu vou te ajudar a completar essa lista. Aí o Akira cria mais um desejo, que é ter uma TV gigante. E os dois saem da moto e o Akira pergunta-se por que ele quer ser comediante. E ele responde que sempre foi o sonho dele desde criança. E o Akira se pergunta qual é o sonho dele, fica se perguntando qual é o meu sonho. Mas eles percebem que no meio do caminho, eles não tem mais caminho. Acabou o caminho dele, acabou a direção. E quando eles olham para trás, vem um caminhão desgovernado. Exatamente. E o Akira pensa naquela garota sobrevivente calculista. E ele decide ir na direção do caminhão. Aí ele vai na direção, o caminhão derrapa e eles passam por cima, milagrosamente. Que coisa incrível. E o Akira achou um outro caminho para entrar na loja de eletrônicos, que é através do subterrâneo. Ele achou que ali não tinha zumbi, mas ele errou. Ali estava cheio de zumbis. Então eles largam a moto e entram correndo na loja de eletrônicos. Eles levantam a porta da loja e fecham rapidamente. E nisso eles cortam as mãos de vários zumbis. Lá eles encontram 4 sobreviventes. Isso mesmo, apareceu 4 sobreviventes. 3 garotas e um homem. Opa, 3 garotas? Akira vai tentar arrumar uma namorada, será? Eles se juntam e começam a jantar. Kencho e Akira se apresentam. O cara que estava com elas não fala nada, fica se cagando de medo, falando que vai ser o fim, que vão morrer. Mas elas se apresentam e são Reika, Maki e Yukari. Kencho fala que eles são colegas de faculdade e elas falam que são aeromoças. Aí sim, um dos desejos do Kencho está se realizando, que era jantar uma aeromoça. Isso estava lá na lista de desejos dele, desejo número 9. E ele vê que a situação está tensa e para tentar quebrar o gelo, ele pergunta para Yukari se ela tem namorado. Aí o Yukari vai e fala: poxa, você tá mesmo perguntando isso numa situação dessa? Aí ele fica todo nervoso: caraca, é mesmo, né? Eu fiz uma pergunta nada a ver, totalmente inadequada. Aí ele pensa que o Kencho pode ajudar ele, mas o Kencho já tá se saindo bem com a Maki, tá conversando com a manicure, tá tocando nela. Aí ele: caraca, o Kencho tá se dando bem. Aí ele lembra da conversa que ele teve com o Kencho, que iria arrumar uma namorada naquele dia. Aí ele tenta de novo e ele fala: eu sou Akira Tento. Fui explorado numa empresa durante 3 anos. Agora eu vou virar essa tequila até acabar. Aí a Reika chega, a Reika também gosta de beber, e fala: e aí, moleque? Chega, caraca, vai nessa, moleque, vai, uhul! Aí o Kencho fala que não pode ficar para trás e fica peladão de novo. Aí o Akira não aguenta e começa a vomitar e vai lá pro banheiro vomitar. E aí o Kari aparece perguntando se ele tá bem. Aí ele: opa! Aí ele pensa: ela se preocupa comigo? Essa é minha chance aqui nessa loja, e aqui tem até cama. Mas mostra que aquele cara foi mordido na perna. Aquele cara que tá todo cagado de medo foi mordido na perna. E o cara começa a se transformar perto da Reika. A Reika tá enchendo a cara e nem percebe.
Ele ataca ela, ela grita. E vimos que o Kent se deu bem transando com a Maki. E ele é tão garanhão que ela pergunta que vai fazer de novo. E aí, Kent? Vamos fazer de novo? Vamos, Kent. É o Kent, não. Aconteceu alguma coisa, vamos lá ver. Voltamos agora pro Akira e ele pergunta por que ela se preocupou com ele, porque aí o cara se preocupou com ele. Ela simplesmente fala que se preocupou porque ele bebeu muito. Isso não agrada muito o Akira. E depois ela responde a pergunta dele e diz que tem namorado sim e que espera que ele esteja vivo e quer encontrar com ele. E agora voltamos pro Kent e pra Maki, né, que foram lá ver o que estava acontecendo. Eles encontram a Reika enchendo a cara de tequila, mas viu que tem alguma coisa estranha com ela. Sim, ela virou um zumbi, mesmo assim ela continua enchendo a cara de tequila. Ela vai atacar o Kent, mas o Kent consegue se desviar. Mas a Maki, como também tá cheia da cachaça, ela se dá mal. Ela é atacada também. E ele pega uma maleta e dá uma porrada na cabeça da Reika. Ela não morre, mas ela fica ali no chão tremendo. Aí ele se pergunta, cadê o outro cara? E cadê o outro cara? Cadê? Agora voltamos pro Akira conversando com a Yukari. E ela fala que esse era o terceiro ano dela como aeromoça. E ela também era explorada, tinha um chefe dela que sacaneava muito ela. Ficava sempre falando que ela não prestava. Já o Akira fala da empresa dele. Ele achava que era o sonho dele trabalhar naquela empresa. Mas na verdade, trabalhar naquela empresa não era o sonho dele. Era um sonho emprestado. Mas ele fala, se o sonho dela foi ser aeromoça desde o começo, que ela continue com esse sonho. Ela se emociona. Ela ia falar alguma coisa, mas aí aparece aquele cara zumbi e ataca ela. Puxa, coitado. Cara, acabou a chance do Akira tirar o atraso. A Akira dá um soco nele e o cara vai pra longe, mas foi tarde demais, ela foi mordida. Ela fala pra ele fugir. Ele diz que não, depois de tudo que eles conversaram. E ela confessa que desde criança ela sempre quis ser aeromoça. Aí ela empurra ele pra longe e o zumbi ataca ela de novo. Ele corre chorando muito. Encontra o Kent e o Kent fala: ei, a Maki ficou maluca, ela virou zumbi. E eu achei a sua TV gigante. E ele fala que é a hora de eles meterem um pé. Eles abrem a loja, os zumbis que estavam lá cercando a loja já não estão mais lá. Vão embora com a TV na moto, voltam para a casa deles no terraço. E o Akira tá jogando videogame agora na TV, gigante. Mas ele tá totalmente traumatizado e pensativo. O Akira lembra do sonho do Kent e da Yukari. E ele escreve o desejo número 35, que é relembrar o sonho dele de infância. Qual era o sonho dele? O que ele queria ser quando era criança? E agora ele volta para jogar o jogo de zumbi e fica animado. E esse foi o resumo do anime Zoom 100. Gostou, cara? Deixa o like agora. Deixa o like e se inscreve no canal, porque eu vou trazer a parte 2. Eu vou trazer. Tem que se inscrever para ver a parte 2, para ver o que vai acontecer nessas aventuras do Akira e do Kent em completar a lista dele. Porque ainda falta muito, né? Ele só fez 35 desejos. Ainda falta bastante para completar os 100 desejos dele. Certo? E será que ele vai encontrar aquela garota calculista? Que ela quer focada em sobreviver, será? Então a gente vai saber isso no futuro. Então fica aqui no canal que eu vou trazer mais vídeos sobre esse anime, beleza? Se inscreve no canal porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo e tchau!